Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Difusora Show para mais um episódio, um bate-papo descontraído. Não esqueça de olhar o nosso Instagram, Estúdio JL Podcast, para saber tudo o que acontece, quem já passou por aqui, quais serão os próximos convidados, para você curtir, compartilhar e também aperte a notificação lá do canal do YouTube, do nosso JL Podcast, tá? Muito obrigada por você estar aqui. Comenta lá, fala pro povo, olha, geral, vamos assistir, vamos lá, né? Estamos começando aqui um episódio, chama a família, chama o amigo, chama o vizinho. E eu quero agradecer imensamente ao pessoal lá do Brilhos Hair. As meninas são uma graça. Ainda não decorei o nome de todas, tá? Mas a Meire, que é a proprietária, todas atendem a gente muito bem. Desde a recepção, o cafezinho é maravilhoso, o cabelo é top das galáxias. Gente, olha isso aqui, tudo cacheado, tudo top, top. Unhas, olha só, gente. Então, Brilhos Hair, centro da cidade, vale muito a pena, eu recomendo. E o povo sabe que eu sou exigente, entendo de estética e beleza. Se eu recomendo é porque é bom, tá? Não tô falando mentira aqui, não. E hoje nós vamos falar um assunto muito importante, né? Apesar das nossas brincadeiras aqui, né? Mas a gente vai falar um assunto muito sério, muito importante, que se trata da violência doméstica. Nós estamos hoje aqui com a Sandra Jurado. Ela é minha irmã, gente, mas é porque ela é boa também, não é porque é irmã não, tá? Porque realmente é uma pessoa que vem estudando a questão da violência de gênero, a violência contra a mulher. Ela é advogada, ela veio do Rio de Janeiro, está se estabelecendo em Três Lagoas, concluindo o doutorado dela em Sociologia. Então, para um bate-papo aqui muito sério e também informativo, nós vamos hoje falar de violência contra a mulher. Estamos aqui de novo, obrigada pelo convite. Eu gosto muito de estar aqui, me sinto super à vontade. Vim falar desse assunto tão importante. A gente vem com alegria, a gente vem falando da beleza, né? Mas é um alerta à sociedade, tá crescendo muito os números, a gente vai falar disso, então a gente certeza elegeu esse assunto para a gente colocar aqui na pauta hoje. As pessoas acham que às vezes a violência, a agressão contra a mulher é só física, mas é bom a gente explicar quais são os tipos, né? Inicialmente para que todas as mulheres e o público em geral entenda quais são os tipos de violência contra a mulher. Bom, a gente tem algumas já descritas na Maria da Penha e estão surgindo novos tipos, mas vamos lá, vou falar de algumas, tá? A violência física, que é o que mais aparece, né? E é o que a gente consegue identificar com mais volume, porque você deixa ali marcas e é possível fazer o corpo de delito, então você ou pratica uma lesão corporal ou uma tentativa de homicídio, alguma coisa assim que deixa as marcas. Ou até o homicídio em si, ele pode ser decorrente, né, e um desdobramento da violência física. Existe a violência emocional, Sim. Que é você trabalhar com bombardear a autoestima dessa mulher, é fazer com que ela pense que ela não é capaz de desenvolver algumas coisas, né? E nisso até tem uma expressão que a gente chama de gaslighting, que é baseado num filme que o homem apagava as luzes toda hora e confundia a mulher, dizendo que ela que tinha apagado, como se ela fosse uma pessoa louca. Então ele fazia uma verdade que não era, ele produzia uma verdade para que ela acreditasse que o que tinha acontecido não tinha acontecido. Sim. Então essa expressão é muito utilizada e, por exemplo, hoje. Qual é o perfil do homem que faz uma violência emocional? É um homem narcisista? Qual é o perfil desse homem? Isso é uma questão muito psicológica, né? A gente, para fechar um diagnóstico de uma pessoa ser narcisista, você precisa que ela tenha um acompanhamento psicológico e que esse fechamento desse diagnóstico seja feito por um profissional especializado. O que os psicólogos que tratam essas mulheres, que acompanham essas mulheres, porque necessariamente elas precisam de acompanhamento de multissetores, né? Eles alegam muito que as pessoas têm traços narcisistas. Então, a gente não fecha um diagnóstico de um narcisista. Geralmente, a gente vai encontrar um ou outro que realmente seja essa pessoa que se encaixa nessa doença, né, do narcisismo, mas que as pessoas em si, todos nós temos traços narcisistas, mas algumas pessoas apresentam traços mais marcantes que outras. Então, o sofrimento do alheio dá um certo prazer, uma certa convicção de que aquela pessoa ela é melhor, ela se vê mais forte, por uma questão de traços narcisistas, mas não necessariamente todos esses homens são homens narcisistas. Então, temos a violência física, a emocional, psicológica
física, a psicológica, emocional. Sim. A gente tem violência patrimonial. O que é isso? É uma retenção de um cartão de crédito, quebrar o cartão de crédito da mulher, proibi-la de trabalhar de alguma forma pode vir a ser patrimonial, porque torna... invariavelmente, ainda tem algumas pessoas, né, que pretendem que a mulher fique dentro de casa, não deixa por uma questão de ciúme ou por uma questão de convicção, não deixa essa mulher trabalhar, e ela é acostumada a ter um padrão de vida dela, o dinheiro dela, isso pode vir a ser uma violência patrimonial. Uma violência patrimonial, vou fazer uma pergunta, por exemplo... O marido emprestou um dinheiro para a esposa. Ele falou, eu vou te emprestar 20% de juro. Ele vai agir com agiotagem. É uma violência patrimonial? A agiotagem já não pode, né? Assim, necessariamente. Mas dentro de um casamento, um combinado, se isso for uma usura praticada para ela não poder pagar e transformá-la numa pessoa dependente economicamente, sim, pode vir a caracterizar uma violência patrimonial. A gente tem a violência que a gente chama de institucional, por exemplo, que são as mulheres na política, né? Que aí já não é uma violência da Maria da Penha, mas é uma violência que existe contra as mulheres, né? Violência institucional de mulheres no poder, que às vezes elas concorrem a alguma vaga e não podem e não são empossadas, tanto no poder público quanto no setor privado. Existe uma violência que está muito nascendo, mas que ela ainda já está bem caracterizada na sociedade, que é a violência vicária. O que é isso? É você usar, por exemplo, o filho para causar sofrimento àquela pessoa, ou seja, a violência é indireta. Ou você pode usar alguma coisa que ela ame muito. Um cachorro. Um cachorro, deixar o cachorro morrer, deixar o cachorro passar frio, para que adoeça o cachorro, é uma forma de penalizar aquela mulher. Então, a violência vicária também está sendo aceita pelos tribunais, está sendo alegada já pelos advogados especialistas nessa área. Um conceito, assim, você citou o exemplo. O que é a violência vicária, se for para conceituar? É uma violência praticada por coisas que são muito de afeto daquela mulher e que vai atingi-la indiretamente. Perfeito. Como pessoas e objetos. Sim, por exemplo. Ótimo, um carro que ela gosta. Uma irmã dela, você ameaçar uma irmã, uma coisa assim também pode... A violência contra os parentes, às vezes, não. Ela fica dentro dali, quando você dá as medidas protetivas, né? Invariavelmente, você pede para que ele também mantenha a distância dos parentes e tal, mas dentro de um estudo de uma violência vicária, pode ser caracterizado. A gente sabe que a violência contra a mulher tem aumentado, embora os esclarecimentos, né, as reflexões, os bate-papos estão aí na mídia, mas tem crescido muito, ano a ano. Você tem conhecimento dessa estatística? Você pode nos apresentar como que está essa estatística ao nível nacional? Nacionalmente, alguns estados ainda não entregaram, né, os números de forma... totalmente coadunada, né, no final do ano passado. Mas a gente tem um aumento, de acordo com o que se apurou em 2024, um aumento muito grande, muito expressivo, 1.470 homicídios. Aí a gente está falando de feminicídio mesmo, né, dentro do ciclo da violência, diretamente ligado ao ciclo da violência, e o que corresponderia a uma morte de mais ou menos 4 mulheres por dia. Sim. É um número muito alarmante e bem maior do que o 2024, e espera-se, infelizmente, né, que isso aumente. Olha, é muito triste, É muita né? coisa. A gente vê vários tipos de violência. Também tem a violência obstétrica, né? Que às vezes os profissionais de saúde cometem frente à mulher ali parturiente, né? A mulher no trabalho de parto, ou até a própria gestante também, né? Sim, não é uma violência dentro da Maria da Penha, porque a Maria da Penha é de familiar e doméstico, claro, tá? Claro. É um outro âmbito. Mas é uma violência que a mulher passa na sociedade e o engraçado, e eu estou estudando, estou fazendo um artigo na Fiocruz sobre isso, uma pós-graduação, essa violência é praticada por outras mulheres. Por exemplo, por uma enfermeira, por uma médica, pelas pessoas da limpeza do hospital. Tem relato de mulheres que tinham acabado de sair do parto e que foram maltratadas pelo pessoal da limpeza de um hospital. E, por exemplo, olha qual que tipo coisa de louca. maltrato? O que esse pessoal chegou a fazer para essas mulheres? Algumas passaram por xingamentos, né? Porque estavam gritando, por exemplo, de dor. Acontece isso, isso já foi levado para os tribunais. Médicas, por exemplo, que não querem... obedecer não, é seguir aquele desejo da mãe, né, da futura mamãe, de ter as escolhas, de ter um parto natural, por exemplo, e força a uma cesariana. Isso também é violência ligada à obstétrica. E
Enfermeiras que não dão remédio quando a mãe pede, numa dosagem para melhorar, para amenizar a dor que ela estiver sentindo, sabe? Uhum. Tem várias coisas que podem Sobretudo as acontecer. que optam pelo parto natural, né? Sim, É até as mais. doulas também. Tem Aham. violência que doulas praticaram. As doulas, né, que você tem ali Uhum. uma ideia de um parto mais humanizado, de uma coisa, Sim. de uma certa forma mais tranquila, que a mãe opta, né, de ter o filho ali num ambiente mais tranquilo, mais intimista, também praticam Uhum. violência. Já aconteceu Perfeito. da gente analisar esse tipo de coisa. Sim. Para definir o que é a Lei Maria da Penha e qual o escopo dessa lei? A Lei Maria da Penha ela é muito específica para questões de violência que vinham já crescendo, né? E para trazer formas de você proteger essa mulher. De vários âmbitos, por exemplo. A Lei Maria da Penha garante que essa mulher possa se afastar do emprego, vai desse nível de proteção e continuar recebendo o salário, até as medidas protetivas que ela pode pedir na delegacia. O que são as medidas protetivas? Pedir para que o agressor, né? A gente está falando aqui sempre dessa dicotomia na Maria da Penha, né? Do Uhum. agressor e da vítima, né? Da vítima mulher. Para que ele mantenha uma distância da casa dela, da casa dos parentes dela. Não sempre dos filhos, porque os filhos precisam, às vezes, fazer a visita e tal. Se ele não apresentar um perfil agressivo com os filhos não entram nessa separação, Sim, por nessa exemplo, distância, né? deixa eu aqui confirmar com você, se eu entendi correto. Hum. Por exemplo, a mulher, ela está sendo perseguida, ela não está confortável para ir para o ambiente de trabalho. Sim, Ela pode pedir o afastamento com recebimento do Pode. salário dos proventos dela. pode, por um Certo. tempo, pode. Perfeito. Isso fica e depois isso é Isso revisto. sendo não o chefe ou o agressor, o próprio marido, né? Mas mais uma vez, a violência doméstica e Sim. familiar da Maria da Penha, ela pressupõe um ambiente familiar. Ambiente familiar. Violência de trabalho é um outro tipo de Perfeito. tá? É previsto pelo Código Penal. Uhum. Aí você tem assédio, outras coisas, tá? Sim. Outros tipos, é um outro ambiente. Mas a violência, por exemplo, se o homem vai no trabalho dela, na porta Uhum. do trabalho dela, aí você pode obter uma medida protetiva para que ele se afaste dela 100 metros, 300 metros, Uhum. nos lugares que ele comumente sabe que ela frequenta. Caso ele não siga ou que ele passe esse limite ou procure novamente depois de cientificado de que essa medida foi deferida, ele está cometendo um crime e ele pode ser preso. Tá? E muitas vezes, quando tem a medida protetiva, né, que o agressor não pode se aproximar da mulher, às vezes também se aplica, por exemplo, à mãe, ao pai, aos familiares Sim, aos também, familiares dela, porque invariavelmente essas pessoas que estão são apanhando, utilizadas para levar as ameaças. Né? Então, se Uhum. corta o contato com eles também. Mas é uma Sim. questão do pedido que a mulher faz, né? Porque pode não estar acontecendo, a coisa pode ser canalizada muito só para ela, como você pode usar uma mãe, um pai, um telefone de um irmão para que essas ameaças cheguem. E sim, A aí Lei é Maria da cortado. Penha, ela surgiu em 2006, é isso? Sim, E nós vamos então fazer 20 anos da Maria da ela Penha, já né? em agosto. E diz uma coisa, ela precisa, por exemplo, ser mudada em alguns pontos? Tem alguns pontos favoráveis, alguns pontos que precisam ser aprimorados? Uma coisa muito interessante que a Maria da Penha inovou muito, por exemplo, é que você, por exemplo, o delegado não está na delegacia. O serventuário que está presente pode agir como se o delegado fosse e pedir essas medidas protetivas e deferir. Porque às vezes não dá tempo, às vezes é uma cidade muito pequena, o juiz mora um pouco distante, o delegado tá distante e o funcionário que estiver na delegacia pode tomar essa providência. Isso é muito interessante, né? Porque geralmente essas questões de competência, de atribuição dos cargos públicos, isso é muito específico, né? Só aquela pessoa que é o juiz, que é o delegado, que tem aquela atribuição é quem pode validar aquele ato assinando com o nome dele, né? Sim. Mas nesse caso específico, por exemplo, por uma questão de segurança dessa mulher, o funcionário que estiver ali pode sim encaminhar as medidas que ela precisar naquele momento. Isso é uma inovação que já veio desde do início da lei, muito interessante. Agora, a lei em si, ela é muito boa. Sim. Eu não acredito que ela tenha que passar por grandes revisões. Geralmente passa porque a sociedade evolui, né? Perfeito. E você precisa adaptar as leis. Mas a questão da Maria da Penha é mais uma questão de política pública e de informação mesmo, sabe? Acho que a questão da informação chegar, da informação ser difundida, como muitos órgãos estão fazendo, como a gente está fazendo aqui, como o Poder Público faz, né? O Senado tem, por exemplo, no Instagram dele muitos posts sobre essa questão para informar a população mesmo, cartilhas
que a OAB faz, que outros órgãos fazem, o Ministério do Trabalho também produz cartilhas para falar sobre violência, tanto no ambiente de trabalho e tem também alguns aspectos de violência doméstica, para que as pessoas entendam esses fenômenos, né? Porque às vezes a gente entroniza, né, coisas que não são tão boas, mas acaba se acostumando com aquilo e não desperta para ver que aquilo é criminoso, né? Sim. E para uma coisa no direito ser taxada como criminoso, a gente chama o direito penal de última razão, última ratio, né? Então, ele é o último direito que entra, né, em atitude, né? Quando os outros não conseguiram mais resolver. Então, para uma coisa ser tipificada como crime, é porque aquela sociedade elegeu aquele bem como um bem protegido pelo direito de uma forma muito mais gravosa, Sim. né? Eu vou aplicar aqui um pouco da biologia para depois transcender para o direito, né? Sim, A gente vê o agressor como alguém maior, mais forte, mais massa muscular, óssea, é o homem, né? E a mulher com menos densidade óssea, menos peso. Então, há realmente, né, no caso, se for uma questão física, uma desvantagem dessa mulher. perfeito. Então, a gente pensa sempre em relação a casais héteros, né, homem e mulher. Uhum. Mas, por exemplo, no caso de relacionamento homossexual, né, de mulheres, Uhum. no caso, se uma assume a identidade masculina, outra feminina ou trans, como que fica em casos de agressão? Como que a justiça hoje vê isso? Sim. Tem duas coisas, né, que a gente tem que analisar. Uma coisa é o gênero, outra coisa é o sexo, né? Se dentro de um casal, por exemplo, até duas mulheres, uma é uma compleição menor e a outra tem uma compleição muito maior, por exemplo, a Maria da Penha pode ser aplicada. Isso vai de juiz. Compleição, é isso? Compleição física. Isso, da pessoa ser diga para o mais. nosso ouvinte. Se a pessoa o for mais biotipo dela. forte, se a Isso, pessoa tem mais isso. massa, Aham. mais força mesmo. Perfeito. Porque às vezes, até por uma questão de hormônio que é ingerido, ou tá numa transição para se tornar trans, enfim, isso pode. Uhum. Ou da pessoa mesmo, nasceu maior e a outra é muito pequena, Sim. né? Então, sim, se uma violência se uma violência física acontece dentro desse contexto, se aplica a Maria da Penha. Em um outro contexto também, vamos imaginar aqui, para a gente, né, ver até onde a lei pode e onde até o direito também vai. É um casal que, por exemplo, performa gêneros diferentes, mas o sexo gosta por exemplo, vamos simplificar com os nomes, né? Um homem que se entende como mulher na forma de vestir, Sim. mas que amorosamente se relaciona com mulher. Uhum. E uma mulher, por exemplo, essa mulher dele, eleita por ele, ela performa ser um homem, mas ela é muito pequena, Uhum. e se ela é agredida, a gente pode aplicar Maria da Penha. Como ao contrário, por exemplo, se essa mulher que performa ser um homem agride o marido que performa ser mulher, esse homem pode ser a pessoa protegida pela Maria da Penha. Perfeito. Então, assim, tudo depende muito da gente encaixar a Lei Maria da Penha nessas performances de gênero e de sexo socialmente aceitas hoje em dia e mais estudadas, né? Perfeito. Por exemplo, quando uma mulher ela é vítima, né, de um crime, seja psicológico, seja físico, a gente sempre espera a delegacia da mulher, mas às vezes tem delegacias que não está aberta naquele final de semana, Uhum. a mulher pode procurar Pode. tranquilamente uma outra delegacia Pode. e, claro, né, eu como mulher me sentiria mais amparada numa delegacia específica para Especializada, isso, sim, né? sim, mas pode. E como que está hoje o atendimento das delegacias, de um modo geral, sem ser a delegacia da mulher, para atender a mulher? Você tem conhecimento? Olha, a gente tem dados e estudos de que ainda é um pouco deficiente, Sim. tá? O treinamento para os servidores ainda não é tão adequado, mas já é muito melhor do que era alguns anos atrás. Perfeito. Então, a gente está realmente num caminhar que Uhum. a sociedade pressupõe isso, né? Que você vai se adaptando aos institutos de uma forma muito... A história se considera um fato histórico a cada 100 anos, mais ou menos, né? Então, historicamente, está melhorando. A E gente diz está uma dentro desse coisa, passo. Nos seus estudos, você tem visto se há maior incidência de violência contra a mulher no final de semana, porque aí vem a bebida, Sim. o casal fica mais tempo junto, Sim, por então, exemplo? sim. E, na verdade, isso muito... Isso o portal de segurança pública, né? A gente tem um portal aqui no Brasil que trata dos números da segurança pública, né, no Brasil. Mas, e na pandemia, por exemplo, a violência aumentou muito, porque as pessoas estavam dentro de casa. E é o ambiente íntimo que causa, né, esse aumento.
E o número de né? subnotificações de casos que não foram notificados na pandemia também é grande. Mas se tem conhecimento de que essa violência aumentou. Então, nos finais de semana segue um pouco essa lógica Sim. também, né? Eu nunca li a Lei da Maria da Penha, mas eu tenho uma curiosidade, eu acho que as pessoas também têm, por exemplo, sobre as penalidades, né? O tempo que aquela pessoa. Quais os tipos de penalidade, qual o tempo de aplicação daquela penalidade? É que você diz das medidas protetivas, porque Eu digo são coisas assim, diferentes. porque às vezes a pessoa reincidiu na violência, aí vai ser prisão, por exemplo, não tem mais, sei lá, Sim. uma cesta básica. Uhum. Pegou tanto tempo Não, cesta básica na Maria da Penha já não tem. Esses institutos, assim, transação penal, serviço à comunidade, nos crimes de Maria da Penha não existe. Sim. Tá? E o tempo, por pra exemplo, ser de mais reclusão? rigoroso. Depende do crime praticado, porque a Maria da Penha ela não traz crimes novos. Os crimes continuam sendo, a não ser do descumprimento da medida protetiva. Os crimes que já existiam, por exemplo, de lesão corporal, o feminicídio, por exemplo, não está na Maria da Penha, está no Código Penal. Então, são as penas do Código Penal. Perfeito. Não são penas da Maria da Penha. Tá? A Maria da Penha traz as medidas protetivas, que são aquelas para cautelar, para tornar aquele perigo menor, né? Para que aquela pessoa não chegue perto da outra, para que novos crimes não sejam cometidos, ou para que nenhum, num ambiente de que está a ponto de acontecer um crime, para que ele não aconteça. A medida protetiva é uma coisa. Os crimes e as penas, eles estão no Código Penal. Continuam sendo, a reincidência é tratada pelo Código Penal e tudo segue o rito dos crimes que estão no Código Penal. E em outras leis esparsas, estou falando do Código Penal porque é o grosso, né? Sim. Existem crimes que não estão no Código Penal, que estão em outras leis. Mas lesão corporal está no Código Penal, que é o mais comum desse aspecto da violência doméstica e familiar, né? O feminicídio está no Código Penal. O estelionato, por exemplo, contra uma mulher, que pode acontecer, está no Código Penal. Nós temos um emaranhado de leis, essa é a verdade, abertura, né? de correspondência, por exemplo, abertura de correspondência da outra pessoa sem autorização é um crime. A gente, às vezes, não vê isso, né? E celular, é um crime da Maria da Penha. As pessoas estão tão hoje, né, mexendo uma no celular da outra, como que fica, né? Não é exatamente isso, mas dependendo do contexto, pode ser uma violência, entendeu? Sim. Pode ser. Porque às vezes tem como, não sei, clonar ou rastrear o celular, Isso sim, é um crime cibernético. Aí sim, se você faz esse tipo de... É porque geralmente alguns casais compartilham senha, aí já não dá para caracterizar muito como crime, mas pode, dentro de um contexto de violência, esse aspecto aparecer. Mas os crimes cibernéticos, sim, de você hackear o celular de uma pessoa, de você acessar contas de e-mail, isso também são crimes. Perfeito. E hoje o que precisa em matéria de políticas públicas para melhorar a violência contra a mulher, diminuir esses números alarmantes? Né? O que a gente precisa é de informação. Basicamente, a informação é o que eu acho que está melhorando muito a postura das pessoas, está esclarecendo para onde você tem que ir quando diante de uma situação dessa, né? E para que as pessoas entendam que o medo também, ele não resolve. Né? Porque, geralmente, quando você entra dentro do ciclo da violência, que a gente chama do ciclo da violência, é difícil sair, sabe? Então, a violência hoje é um empurrão. Desse empurrão, amanhã, ele já se transforma num tapa. Ô, doutora, e o que a gente vê é assim, né? Casal briga, aí vem com um ramalhete de flor, vem com a lua de mel, né? Justamente é isso, o ciclo da violência. Isso. Aí depois vai de novo, e aquele casal nunca se resolve, e a mulher sempre está... adoecida, até psicologicamente. Sim. Esse é o ciclo da violência. Né? Você acabou de descrever a terceira fase do ciclo, né? Que a gente chama de ao aumento da tensão, que é quando o homem, vamos dizer, numa relação heterossexual, só para a gente analisar. O homem começa a se transformar, digamos assim, promessas, né? E promessas. Não, começa a ficar agressivo, a ficar agressivo. Esse é o aumento da tensão. Aí depois vem o ato da violência em si, que pode ser ou a violência psicológica, o xingamento, ou o tapa numa violência física e tal. E depois vem a lua de mel, que é o terceiro passo do ciclo. Para quê? Para você pegar aquela pessoa e enredar ela de novo naquela história. Aí vem o chocolate, aí vem o ramalhete, aí vem a promessa de que não vai acontecer de novo. E aí já começa o ciclo pela segunda vez, pela terceira vez. E aí aquela pessoa fica adoecida, né? Sim. Cria uma dependência emocional naquele...
naquele relacionamento que a gente diz comumente tóxico, né? E não consegue sair. Às vezes, realmente, essa mulher adoecida, ela demora um pouco para sair. E a violência contra a mulher acontece em todos os níveis sociais, Todos né? os níveis. Todos os Exato, níveis. infelizmente. Desde Todos. a pessoa da comunidade, lá do morro, até uma Sim. empresária, até uma pessoa. Às vezes a gente vê Esclarecida. até uma delegada, né? Às Sim. vezes a gente vê casos na televisão de Sim. delegadas passando Ninguém por está imune. situação assim, né? Ninguém está imune a passar por isso. Ninguém. Então é bom ficar atenta, é bom esclarecimentos, é importante um bate-papo como esse, né? Sim. E eu vou pedir para você deixar suas considerações finais, né, para o nosso público. Fique à vontade. Na verdade, assim, é chamar mesmo, fazer um apelo para que as mulheres fiquem muito atentas a esse tipo de violência, né? E ao primeiro sinal, assim, já ficar bem mais focada em observar. A gente precisa primeiro observar o que está acontecendo dentro de casa ou com as filhas, né? Porque comumente isso pode acontecer com adolescentes, às vezes namorando, não só dentro dos casamentos, né? Às vezes meninas de 13, de 14 anos começam a namorar. E eu pedi para os pais ficarem muito atentos a isso, porque esses namoros podem já estar sendo tóxicos, tá? Obrigação, por exemplo, de às vezes, de ter relação sexual, e aí a adolescente acaba cedendo. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, olhar essas meninas, olhar os casais dentro de si, um ao outro, para ver se esses ciclos de violência não estão se instalando ali dentro. E também, caso isso realmente fique muito nítido e comece a ficar muito insuportável, procurar a Defensoria Pública, as delegacias especializadas, ou o 180, que é o telefone, né, para comunicar esse tipo de ocorrência, e procurar, às vezes, o fórum mesmo, que às vezes é o que está perto, e eles encaminham, eles conseguem fazer esse encaminhamento da mulher para fazer as devidas denúncias, as notificações para que ela se proteja, né? Porque no fundo a gente quer que todo mundo seja livre e seja feliz dentro da nossa sociedade, que é o que a nossa Constituição pretende trazer e garantir para todos. Direitos iguais. Obrigada, Direitos viu, iguais. doutora? Muito esclarecedor. Obrigada, eu que agradeço. O bate-papo, nós que agradecemos a presença. Você que ficou conosco até agora, gratidão, muito obrigada. E a gente se encontra no próximo Difusora Show. Bye, bye. Beijo, beijo. Até lá.